E olha só, nação, o Flamengo vai comprar o jogador, hein? O jogador Gonzalo Plata será comprado definitivamente pelo Flamengo. O Mengão vai comprar os outros 50% que tem direito, né, exercendo a função de compra, porque o jogador cumpriu a sua minutagem de contrato. Vamos analisar as informações do Flamengo. Tem informação sobre o Thiago Maia. Você lembra dele, que tá lá no Internacional, que o Internacional quer dar um calote no Flamengo? Tem informação importante, tem informação também sobre a renovação do De Arrascaeta e análise da preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco, que acontece a partida de volta pela semifinal do Campeonato Carioca. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Também trouxe pra gente a situação do Thiago Maia, né? A transferência dele pro Santos era dada como certa. O Inter ainda tem uma dívida com o Flamengo pela contratação do Thiago Maia. E aí o Santos tinha se comprometido não só a dar uma compensação financeira ao Inter, mas também a assumir a dívida do Colorado com o Flamengo. Mas o Flamengo barrou a transferência porque não aceitou as condições, né, as garantias de pagamento que o Santos ofereceu. O José Botto até falou sobre isso, falou que a ordem é, abre aspas para o José Botto, ordem é para não negociar nenhum jogador com... Perdi aqui, vou de novo. Ordem é para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça, essas palavras do José Botto. E aí o Inter colocou como prazo hoje, terça-feira, a definição da situação. Maia Santos já saiu da negociação, né, Luiz? E é bizarro, né? Saiu porque, enfim, não conseguiu garantir esse acordo com o Flamengo. E os dirigentes do Santos até esgotaram as possibilidades, mas a partir do momento que você não garante essa possibilidade, esse pagamento, você faz com que a negociação vire um fracasso, né? E, enfim, eu acho que o Santos pagou um mico nessa negociação com o Thiago Maia. Era um desejo do jogador, isso ficou explícito. Era um desejo do próprio Neymar, que conhece o Thiago Maia, isso ficou explícito também. Era um desejo do Santos, era um desejo do Pedro Caixinha. Ficou muito claro também que o Inter não fazia muita questão de manter o Thiago Maia, porque a ideia de jogo do Roger, por mais que o Thiago Maia tenha sido inscrito no Campeonato Gaúcho, não era a utilização dele como titular no time ideal do Inter para o início da temporada e para o restante da temporada. Então é uma negociação que tudo deu errado e quem sai muito prejudicado nela é o Santos, pela imagem durante toda essa negociação, mas principalmente por ficar sem uma peça que na visão do Caixinha era uma ideia de atleta que chegasse à Vila para ser titular. É bom a gente explicar, né? A janela de transferência já fechou. Então, como que a gente ainda está falando em transferência de jogador? É porque para quem disputa os estaduais, e é o caso do Thiago Maia, que disputou o Campeonato Gaúcho, vai haver uma janela de exceção aí entre os dias 10 de março e 11 de abril. Então, o Thiago Maia poderia ser negociado dentro desse período, mas, ao que parece, vai ser reintegrado ao Internacional nessa semana, nesses próximos dias. Então, vamos seguir acompanhando como fica a situação do jogador. E já que a gente falou de Flamengo, né, o Flamengo envolvido nessa celeuma do Thiago Maia, a gente vai dar uma notícia que o GE. Globo deu hoje sobre Gonzalo Plata, tá aí. Plata bate meta esportiva e Flamengo pagará mais 22 milhões e 800 mil reais ao Al-Sadd. O Gonzalo Plata tinha sido contratado por 4 milhões e 250 mil dólares, eram aí em torno de 24 milhões de reais na cotação da época, mas tinham essas metas estabelecidas. Se ele entrasse em campo em mais de 1.500 minutos no primeiro ano dele no Flamengo, o clube precisaria pagar aí cerca de 4 milhões de dólares, 3 milhões e 900 mil dólares, e é isso que acontece. Então, o Flamengo adquire mais 50% dos direitos do jogador, que tem sido bastante aproveitado nesse início de temporada, né, Gonzá? Tá tendo um bom desempenho, ele é sempre muito elogiado pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz sempre ressalta que o Plata é um jogador que às vezes não faz tantos gols, fez apenas 3 e deu 3 assistências.
Então, normalmente, quem faz mais gols, ou quem está mais perto da área, acaba aparecendo mais para o torcedor, mas a gente está vendo aí um gol absolutamente marcante, um gol na final da Copa do Brasil, dentro da casa do Atlético Mineiro, um gol que ele demonstra muita frieza, muita categoria para definir o lance. Então, assim, é aquela história do o combinado não sai caro, tá tudo em contrato, ele tinha metas que, se fossem batidas, elevaria o preço e, obviamente, que se o Flamengo está tendo que pagar esse preço, é porque ele teve também vantagens. O Plata conseguiu ter a minutagem, ou conseguiu tudo que ele tinha colocado, o que tinha sido colocado em contrato. A questão do valor, se é um valor alto ou baixo, isso é muito relativo, depende muito do clube. Para o Flamengo, que é um clube que todo mundo sabe que tem uma condição financeira boa, tudo vai sair mais caro. Todo mundo vai querer. Os valores estão inflados também, né, nesse momento. E a gente tem que lembrar que o Plata, ele veio na última janela do ano passado, juntamente com o Alcaraz, que até já foi embora, e foi um meio de desespero. O Flamengo se viu com muitos jogadores lesionados, o Flamengo se planejou mal, a meu ver, na temporada passada, e aí teve que gastar mais do que talvez deveria se tivesse uma margem de negociação maior. O Plata veio nessas condições. Mas agora eu acho que ele respondeu e não há assim grande problema do Flamengo. É quase que como se o Flamengo estivesse fazendo uma nova contratação mantendo o Plata. O Plata tinha uma questão de concorrência, né, de times aqui do futebol brasileiro, e eu acho que esse aditivo contratual fez com que o Flamengo partisse de uma vantagem com os principais concorrentes, né? Eu lembro que aqui em São Paulo o Corinthians estava interessado no Plata também, mas o Flamengo tinha as garantias financeiras, como o Gonza citou, hoje está saudável financeiramente se a gente comparar com a situação do Corinthians, e esse aditivo de minutagem foi algo que, na minha visão, e está muito perceptível, que fez total diferença na negociação na hora da canetada final. Se a gente pegar pelo valor do gol marcado contra o Atlético Mineiro, que dá pouco mais de 70 milhões de reais numa premiação total de Copa do Brasil, vale o investimento, principalmente nessa questão dos desfalques do Flamengo, né? O Plata, se você pegar todos os jogadores que o Flamengo tem à disposição, estando saudáveis, o Plata não inicia o time titular do Felipe Luiz, mas foi titular contra o Vasco. Está aproveitando a oportunidade de jogadores de lado de campo que estão ou lesionados, ou se recuperando de lesão, ou estão sendo sondados, como foi o caso do Luiz Araújo, com aquela possibilidade que surgiu com o Matheus Pereira, mais negada pelo Flamengo, mas o Cebolinha teve problemas, o próprio Pedro, que é um centroavante, é uma posição diferente, mas a questão do Pedro faz com que o Bruno Henrique volte para uma posição de centroavante, com o Plata tendo essa possibilidade de jogar pelos lados. Então, o jogador não tem nada a ver com o acordo foi assinado, tem que ser pago, e o Plata está aproveitando, mesmo que as estatísticas não favoreçam tanto quando a gente vê os números inflados, como esse caso de aditivo de quase 23 milhões de reais, o Plata entrega algo ao time do Flamengo e ao Felipe Luiz, que o Felipe gosta muito, que não aparece nas estatísticas, que é a intensidade, que é o poder de recomposição, que é o poder de marcação, que é aquela arrancada de contra-ataque que muitas vezes não é o último passe, a assistência antes da finalização, mas ajuda a quebrar as linhas. Então é um jogador extremamente importante nesse início de temporada do Flamengo com tantos desfalques. Então é um investimento justo diante da proposta que o Flamengo tinha feito lá no ano passado. É isso, não tem jogador caro, né? Tem jogador que não corresponde dentro de campo, é isso que determina se o valor foi justo ou não, foi bem investido ou não. E só para concluir o assunto Gonzalo Plata, o Luiz falou que talvez as estatísticas dele não sejam incríveis, então só para trazer esses números. O Plata tem 23 jogos pelo Flamengo, 17 como titular e 6 como reserva, fez 3 gols e deu 3 assistências, então são 6 participações diretas em gol, o que significa uma a cada 253 minutos. De fato, não são números que chamam a atenção. Uma participação em gol a cada 253 minutos não chega a ser incrível, mas ele ajuda muito de outras formas e tem ajudado muito nesse começo de temporada do Flamengo. Antes até da gente falar do início do jogo, que foi uma pancadaria. Com 25 minutos de jogo, já 5 cartões amarelos. Tá. Vamos mostrar o gol do Bruno Henrique. Luiz, eu não jogava nada. Aliás, nunca joguei, né? Mas eu fiquei com a nítida impressão que o Bruno Henrique, que é um monstro, 10 gols contra o Vasco em 15 jogos, não quis fazer exatamente isso. Tô certo ou tô errado?
Certíssimo, Plirra. Deu sorte e... Foi bonito demais. Foi bonito demais, cara. Não tem como você falar de alguma coisa assim. Um golaço sem querer. Mas cara, que ele quis fazer esse gol. Eu vi o goleiro adiantado, é mentira. Não, mentira. Ele mandou essa. Falar que viu adiantado é mentira, mas que o domínio dele, o domínio já tirando, a ajeitada pra pegar de sem pulo ali. Deu sorte no lance e acabou A bola repica no queixo dele, pô. Que isso, Olha lá, no peito. Repica no peito dele. E golaço. Segunda vitória. Bom, é impressionante, né? As marcas do Bruno Henrique em jogos grandes, nesse ano são 4 gols só em clássicos. Importantíssimo. Né? E hoje, assim, você vê... 2 no Botafogo e 2 no Vasco. Se a gente puxar tempos atrás, em alguns momentos ele jogava muita bola, mas a gente olhava muito pro Arrascaeta, né? E aí ele jogava muita bola e a gente olhava pro Gabigol. E hoje ele joga muita bola e a gente já começa a olhar mais para ele como protagonista, né? E acho que isso está fazendo bem para ele também. Porque é lógico que o Flamengo tem jogadores gigantescos, Gerson, o próprio Arrascaeta, enfim. Mas hoje ele é talvez o melhor jogador, é o protagonista. Né? E ele se reinventou como... Porque tá numa função que não é dele, Exatamente. né? Flamengo um pouquinho abaixo, né, do que vinha jogando nessa partida, primeira semifinal do Campeonato Carioca. Abriu uma vantagem ampla. Como assim ampla? 1-0. Já tinha a vantagem de resultados iguais, quer dizer, o Vasco vai ter que ir no Maracanã, no gramado natural, fazer 2 gols no Flamengo. E hoje o Vasco é um freguês de caderneta do Flamengo. Situação muito difícil. O jogo começou tenso e talvez tenha sido uma estratégia do Vasco mesmo, tornar o jogo chato, muito brigado com o Flamengo. E o Flamengo meio que mordeu a isca, né, Capita? O Flamengo entrou meio que na pilha, né, desse movimento do Vasco. É lógico que o Vasco, para equiparar o jogo, equilibrar, ele faz o movimento de levar o jogo para o Nilton Santos, ele tenta, né, em alguns momentos aí parar o Flamengo de algumas formas até com faltas, e o Flamengo acabou se envolvendo um pouco, né, nisso. Mas assim, não é só as faltas. Eu acho que o primeiro tempo o Vasco foi muito bem no propósito que tinha. O Vasco marcou sob pressão, o Vasco diminuiu os espaços do Flamengo, o Vasco teve chance de abrir o placar naquele lance que o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Então assim, não é só falta não, o Vasco conseguiu jogar no primeiro tempo um futebol que a gente não via, principalmente nos enfrentamentos contra o Flamengo. O último jogo do Flamengo, né, o penúltimo, né, antes desse, o Flamengo dominou assim o jogo os 90 minutos e foi um 2-0 com cara de 5, 6. Agora, esse primeiro tempo do Vasco foi bacana. Aí no segundo tempo o Flamengo se acalmou um pouco, colocou a bola no chão e dominou. Bola do jogo, a última bola do jogo. Acho que foi o João Vitor que cabeceou a bola, defesa do Rossi. Ele ficou ainda estático ali no chão, lamentando, porque se ele cabeceia com outra direção, ele fatalmente faria o gol, né, Fabinho? E ele não imaginava que estava tão sozinho, né? Ele fez um movimento até correto, mas a bola acabou indo muito em cima do Rossi. Seria um gol importantíssimo, né? Não sei se ele estava até impedido, de repente poderia chamar no VAR, mas seria um gol importantíssimo. Ainda era aquela coisa cheia de treta do começo do Clássico. Visivelmente, os jogadores do Vasco estavam caçando o Wesley, que deu aquela provocada no Clássico anterior da fase de classificação. Mas também, vocês acham que o cara guarda sentimento e tal? Ou é para ter um motivo para esquentar o jogo? Nesse momento o cara vai procurando motivos, né? Ele vai se agarrando em qualquer coisa que possa trazer motivação. E o Wesley, numa falta que fez, até merecia ter sido expulso. Falando daquela jogada, a solada, da maneira como ele foi por cima. Né? Vocês estão falando da gozação entre ele e o Matheus Gonçalves? O jogo passado, final do jogo passado. O Coutinho vai pra cima, o Payet. Sim. Porque claramente no começo desse jogo tava todo mundo em cima das disputas. Mas ele dá uma entrada feia no Verratti também, hein? Ao que tudo indica, teremos mais uma vez a decisão do estadual com Fla-Flu. Fluminense, né? Todo mundo imaginava um jogo mais difícil, porque o Volta Redonda fez uma boa fase de classificação, mas 4-0 pro Flu. Fluminense uma semana de 12 gols. 8 na Copa do Brasil e 4 sobre o Volta Redonda. Já é bom enfrentar um time bem mais fraco que você para lavar a alma, né? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, exercendo a função de compra do jogador Gonzalo Plata, pagando aí os 50% dos direitos do jogador, fazendo essa compra, né? Realizando essa compra. O Mengão abrindo os cofres. E também
vai ter a renovação, sabe de quem? Do jogador De Arrascaeta. Os dirigentes do jogador estão se reunindo com os dirigentes do Flamengo para poder acertarem uma renovação de contrato com o jogador De Arrascaeta. Então, muita movimentação aí interna no time do Flamengo, né? Amanhã, inclusive na quarta-feira, vai ter a reunião entre o Boto e os dirigentes do jogador Jorginho, do Arsenal. O Flamengo quer que o jogador já assine o pré-contrato e aí fique garantido, né, que ele vá vestir a camisa do Flamengo no meio do ano. E aí já começou então a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco. Ontem teve a reunião no Ninho do Urubu entre Felipe Luiz e os seus representantes ali para poder preparar essa partida contra o Vasco. Nação, muito obrigado por você estar aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.